Oitavo ano. Nessa aula de hoje, nós vamos estar corrigindo a atividade 4, relacionada a círculos e circunferência. Nosso primeiro exercício, número 1, é na página 217. Número 1. O que é o raio de uma circunferência? Bom, uma circunferência, ele é uma curva geométrica, no qual você tem o contorno. Então, você vai pensar que a circunferência é como se fosse um anel. Então, você está considerando apenas o contorno. E ela vai ter um centro. Lá nesse centro, a distância dele até a borda, até essa circunferência, é sempre a mesma. E é essa distância que nós chamamos de raio. Então, o raio ele é um segmento de reta que vai do centro da circunferência até a extremidade dela. Nosso próximo exercício é o número 2, na página 217. Qual é a relação entre o raio e o diâmetro de uma circunferência? Bom, a gente já viu que o raio nada mais é do que aquele segmento de reta que vai do centro até a borda da circunferência. E o diâmetro? O diâmetro, ele vai do centro, aliás, ele vai de uma borda da circunferência até outra borda, mas ele obrigatoriamente precisa passar pelo centro. Então, imagine um raio. Ele sai do centro e vai até a borda da circunferência. Agora, imagine outro raio, no mesmo sentido, que vai do centro até a borda. Esses dois raios juntos, eles estão saindo do centro e estão chegando na borda. Então, o comprimento todo dele, de uma borda até a outra, nós chamamos de diâmetro. Logo, o diâmetro, ele é o dobro do raio. Então, eu preciso de dois raios para formar o mesmo comprimento de um diâmetro. Se o raio valer 5, o diâmetro vai valer 10. Se o raio valer 3, o diâmetro vale 6. Se o raio valer 10, o diâmetro vale 20. Então, o diâmetro vai ser sempre o dobro do raio. Próximo exercício, número 3, página 217. O que é a corda de uma circunferência? A corda, ela é um segmento de reta que está nas extremidades, elas pertencem à circunferência. Então, elas vão de uma parte da circunferência até a outra. Essa corda, ela pode ser um diâmetro, se ela passar pelo centro. Ou ela pode ser simplesmente uma corda se ela não passar pelo centro. Então, pode acontecer as duas situações. Próximo exercício, número 4, página 217. Observe o desenho da circunferência ao lado e classifique corretamente os segmentos de reta. Bom, eu tenho uma circunferência, o centro dela é o O, e a circunferência tem alguns pontos que pertencem a ela. O ponto C, o ponto A, o ponto D, o ponto B, o ponto E. Bom, na letra A, ele quer saber o segmento de reta de A até B. Qual o nome que ele recebe? Então, nós temos três opções. Ele vai ser corda, se ele sair de uma extremidade da circunferência até outra. Ele vai ser diâmetro, se ele for uma corda, ou seja, se ele sair de uma extremidade da circunferência e for até a outra, mas obrigatoriamente passando pelo centro, que aqui é o O, e ele pode ser o raio, se ele sair do centro O e chegar até a circunferência. No caso do AB, observe que ele não passa no centro O. Então, ele não pode ser raio, ele também não pode ser diâmetro. Logo, ele é uma corda. Letra B, CB.
o segmento. Bom, do C até o B, agora você passa pelo centro O. E observa que B pertence à circunferência, é um ponto que está na circunferência, que é o contorno, e o C também está na circunferência. Então, ele sai de uma parte da circunferência, passa pelo centro, O, e depois chega novamente na circunferência. Então, ele é um diâmetro. Letra C. O segmento é B. Então, vou olhar o E e o B. Observe que tanto o ponto E como o ponto B, eles pertencem à circunferência. Porém, eles não passam no centro O. Então, não pode ser nem o raio e nem pode ser diâmetro. Logo, ele é uma corda. Letra D. OD. O O é o centro e D está na circunferência. Então, observe que o primeiro ponto O, ele sai do centro da circunferência e o ponto D, ele está na circunferência. Então, quando isso acontecer, nós chamamos de raio. E a letra E, OC. O O está no centro da circunferência, o C já é a borda da circunferência. Então, o comprimento do centro até a borda, nós chamamos de raio. Próximo exercício, número 5, na página 217. Numa circunferência, a medida do raio é igual a 1,37 centímetros. Qual é o valor do diâmetro dessa circunferência? Nós vimos que existe uma relação entre o raio e o diâmetro. O diâmetro, ele é o dobro do raio, ou seja, para descobrir o diâmetro, eu preciso pegar o valor do raio e multiplicar por 2, ou somá-lo 2 vezes. Nesse caso, ele está dizendo que o raio vale 1,37. Então, eu preciso fazer o dobro, eu vou multiplicar por 2 o 1,37. 2 vezes 7, 14. Escrevo o 4, sobe 1. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. 2 vezes 1, 2. Depois que você fizer a multiplicação, é que você vai colocar a vírgula. Ela vai ficar de forma que depois dela tenha 2 algarismos, porque entre os fatores, o número que você multiplicou, tem 2 depois da vírgula, o 3 e o 7. Então, vai ficar entre o 2 e o 7, nossa resposta, 2,74 centímetros. Próximo exercício, número 6, na página 217. Observe a figura dada e responda. A cada item pedido, sabendo que o raio dessa circunferência mede 2,7 centímetros. Bom, eu sei o valor do raio, a partir desse raio eu vou descobrir os valores que ele está pedindo e analisar o desenho da circunferência. O centro dela é o ponto zero, e a partir dele nós temos 6 pontos que pertencem à circunferência. O ponto A, C, B, F, E e D. Letra A. Qual é o comprimento de CE? Bom, eu vou analisar. O C pertence à circunferência, o E também pertence, o centro é o O e essa circunferência e esse segmento passa pelo centro. Então, ele é um diâmetro. Lembra que o diâmetro é o dobro do raio? Então, se o raio vale 2,7, o diâmetro vai ser 2,7 mais 2,7, que é 5,4 centímetros. Letra B. Que segmentos representam o raio? O raio obrigatoriamente precisa sair do centro da circunferência O e chegar até a borda. Então, eu vou partir desse centro O e ver todos os segmentos que eu consigo traçar dele até na borda. Então, o primeiro segmento, de O até A, é um raio.
De O até C é outro raio. De O até o F, outro raio. De O até o E, outro raio. E de O até o D, outro raio. Ou seja, nós temos 5 raios no total aqui, sempre saindo do centro e indo até a borda. E todos têm que ter o mesmo comprimento, que é 2,7. Letra C. Que segmentos representam a corda? Corda, ela precisa sair da circunferência e voltar na circunferência em outro ponto qualquer. Então, é um segmento de reta que sai de uma borda da circunferência e chega na outra. Bom, eu vou olhar a partir do A. Do A até o B, então eu tenho, saiu do segmento de reta, chegou, aliás, saiu da circunferência, chegou na circunferência. Então, AB é uma corda. O A novamente, do A até o F, ele sai da circunferência em A e chega na circunferência em F. Aqui ele passa pelo centro, então ele recebe um nome especial, mas ainda assim continua sendo uma corda. Bom, depois do A, nós vamos olhar o C. O C até o E, ele também é uma corda, porque ele sai da circunferência em C e volta e chega na circunferência em E. O B. Bom, o B nós temos uma corda de B até A, mas como nós já utilizamos o A, e AB e BA é a mesma coisa, então não vou colocar novamente. E de B até F. É um segmento de reta. É uma corda. Bom, no F. No F eu não preciso fazer do F até o B, porque nós já fizemos do B até o F. Também não precisamos fazer do F até o A, porque já fizemos de A até F. Mas do F até o D nós ainda não fizemos. Então, o segmento, então a corda é FD. Próximo. Do E até o C. Eu não vou fazer porque nós já fizemos do C até o F. Próximo. O D. Do D até o F eu não vou fazer porque nós já fizemos do F até o D. E do D até o O é raio e não é corda. Então, ficamos com A, B, A, F, C, E, B, F e F, D. Próxima questão, letra C. Aliás, letra D. Qual é o valor de AO mais OD mais OF mais OC? Observe que todos esses segmentos de reta partem de um ponto em comum, que é o O. Lembra que o O é o centro? E do centro até a borda, nós temos raios. Então, todos esses segmentos de reta, eles são raios. Do O até o A é um raio, vale 2,7. Do O até o D é outro raio, também vale 2,7. Do O até o F é outro raio, também vale 2,7. E do O até o C, nós temos mais um raio, que também vale 2,7. Então, eu vou somar. De A até O, 2,7. Mais de O até D, 2,7. Já temos um total de 5,4. De O até F, eu vou somar a esse 5,4 mais 2,7. Nós vamos ter 8,1. E do 8,1 nós vamos somar mais o raio OC, mais 2,7. E nós vamos ter um total de 10,8 centímetros. Letra E. Que segmentos representam o diâmetro da circunferência? O diâmetro é aquele segmento de reta que passa pelo centro O, no nosso caso, e vai de uma borda até a outra da circunferência. Então, vamos começar do A. Do A até o F é um diâmetro, porque passou pelo O. Do A até o B não é.
Então, só do A até o F. O C, do C até o E, é um diâmetro, porque passou em O. Vamos para o B. Do B até o A nós já falamos. Do B até o F não é, porque não passou no centro O. Vamos para o F. Do F até o A nós já falamos. E do F até o D não é diâmetro, porque não passou em O. Vamos agora para o E. Do E até o C nós já falamos. E para o D, do D até o F não é um diâmetro, porque não passou em O. E do D até o O também não é, porque ele tinha que continuar e chegar na circunferência novamente. Então, na verdade, nós só temos dois diâmetros aqui, do C até o E e do A até o F. Concluímos o nosso exercício 6. Nosso próximo exercício é na página 219, número 7. Um ponto pertence à circunferência se sua distância um ponto pertencente à circunferência tem sua distância ao centro igual a 32 centímetros. Qual é o valor do raio e do diâmetro dessa circunferência? Bom, o raio é exatamente a definição que ele nos falou, que é o comprimento que vai, o segmento de reta, aliás, que vai do centro até a borda. Então, o raio é 32 centímetros. E o diâmetro? O diâmetro é aquele segmento de reta que sai de uma borda da circunferência, passa pelo centro e chega novamente na circunferência. Então, o diâmetro, ele é 2 vezes o raio. Então, o que eu vou fazer? Vou multiplicar o raio por 2. 32 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Então, o diâmetro é 64 centímetros. Próximo exercício, número 8, na página 219. Se a distância entre o centro de uma circunferência e um ponto externo é de igual a 7 centímetros, qual é o maior valor possível que o raio pode assumir? Nós vimos que podemos comparar uma circunferência com um ponto. E quando nós comparamos uma circunferência com um ponto, 3 situações diferentes podem acontecer. A primeira situação é que esse ponto está dentro da circunferência. Então, se ele está dentro da circunferência, em qualquer lugar, a distância do centro até a borda, que é o raio, é maior do que esse ponto, a distância do centro até esse ponto, se ele for interno à circunferência. Se esse ponto for exatamente na circunferência, vai coincidir. Do centro até a borda vai ser o raio, e o raio vai ser o mesmo comprimento de reta, de segmento de reta, do centro até esse ponto. E se esse ponto for externo? Então, ele está fora da circunferência. Então, ele tem que ser maior do que o raio. Por quê? Porque do centro até a borda é o raio, e do centro até P, que é um ponto externo, ele falou que é 7. Bom, se ele está afirmando que do centro até o ponto é 7 centímetros, e ele pergunta sobre o raio, quer dizer que o raio tem que ser um número que não seja o 7 ou maior do que o 7. Então, ele não pode ser
7, não pode ser 7,1, não pode ser 7,2. Que número que ele pode ser? 6,9, 6,8, 6, 5, 4, 3, qualquer número, só não pode ser 7 ou maior do que 7. Próximo exercício, número 9, página 219. Observe o desenho da circunferência abaixo e responda, sendo o raio da circunferência igual a 12 centímetros. Bom, se o raio é 12 centímetros, significa do centro até a borda, 12 centímetros. Aqui nós temos 4 pontos. O ponto O, que é o centro da circunferência, o ponto R, que é um ponto interno à circunferência, o ponto P, que é um ponto externo à circunferência, aliás, é um ponto que pertence à circunferência, e o ponto J, que é um ponto externo à circunferência. A partir disso, nós vamos analisar e saber o que nós podemos afirmar sobre cada um desses segmentos de reta que vai se formar. Na letra A, ele quer saber qual é o valor de OR. Bom, o O é o centro, R pertence à circunferência. Eu não sei qual é o comprimento exato de OR, porque ele não deu essa informação. Ele não falou para nós qual é o comprimento desse segmento de reta. Então, nós não vamos determinar o valor, que é o comprimento do segmento O até R. Nós vamos fazer uma análise dessa situação, porque a única informação que eu tenho é que o raio é 12. Então, observe que o ponto O e o ponto R, todos os dois estão dentro da circunferência. Então, a única coisa que eu posso afirmar é que esse comprimento de reta, de O até R, tem que ser um número, e esse número precisa ser o quê? Menor do que 12. Ele pode ser 11, 11,9, ele só não pode ser 12 ou acima de 12. Já na letra B, ele quer saber o valor de O até P. Esse nós podemos afirmar. Por quê? O é o centro, P é a circunferência. Então, de O até P, nós temos o raio. E como ele falou que o raio é 12, então OP vale 12 centímetros. Na letra C, nós temos de O até J. Observe que J está fora da circunferência. Então, eu também não posso determinar qual é o comprimento de O até J. Mas o que eu posso afirmar é que ele é maior do que 12. Ele pode ser 12,1, 12,1 centímetros, 13 centímetros, 14 centímetros. O que ele não pode ser menor do que 12 ou igual a 12, porque até 12 ele pertence à circunferência. Nosso próximo exercício, número 10, página 219. Determine. Letra A. O diâmetro de uma circunferência cujo raio mede 4,5 centímetros. B. O raio de uma circunferência cujo diâmetro mede 17 centímetros. C. O diâmetro de uma circunferência cujo raio mede x. Bom, na letra A, eu quero calcular o diâmetro. Eu sei que o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, o diâmetro vai ser 2 vezes 4,5. 2 vezes 5 é 10. Escrevi o 0 sobre 1. 2 vezes 4 é 8, mais 1, 9. Como o algarismo 5 está depois da vírgula, eu vou escrever a vírgula entre o 9 e o 0, que assim também vai ficar um algarismo depois da vírgula. 9,0 é o mesmo que 9 centímetros. Esse é o diâmetro da letra A. Letra B. Ele quer saber o raio. Se o diâmetro é o dobro do raio, o raio é a metade do diâmetro. Então, o raio vai ser o valor do diâmetro dividido por 2. Como o diâmetro vale 17, o raio vai ser 17 dividido por 2. 17 dividido por 2 é 8. Porque 8 vezes 2 é 16.
17 menos 16 vai sobrar 1. 1 não divide por 2. Então, eu preciso acrescentar um zero. E como eu fiz esse acréscimo de um algarismo que não existia, eu acrescento uma vírgula depois do 8 na resposta. 10 dividido por 2 é 5, porque 5 vezes 2 é 10. Então, o raio é 8,5 centímetros. Letra C. Ele quer saber qual é o diâmetro quando o raio vale x. Então, o diâmetro vai ser 2 vezes x ou simplesmente 2x. Próximo exercício, página 221, número 11. Qual é a diferença entre círculo e circunferência? O círculo, ele é uma figura plana e ele é formado pela região interna da circunferência. Então, o círculo é como uma moeda. Você tem a parte curva e a parte interna. Já a circunferência, ele é uma linha curva que circunda o círculo. Ele é somente o contorno. Um exemplo é uma moeda, é um anel. Então, círculo é como uma moeda, porque você tem o contorno circular e a parte interna, e a circunferência é apenas o contorno. Então, do círculo, você calcula a área, a superfície dele, a superfície, por exemplo, da moeda. Já na circunferência, você calcula o comprimento dela, o contorno. Próximo exercício, número 12. Página 221. Veja com atenção o desenho da circunferência e responda ao que se pede. Observe que ele está falando da circunferência, então ele está falando do contorno. Nesse contorno, nós temos alguns pontos. Esses pontos, ou eles pertencem à circunferência, ou seja, ele está em cima do contorno, ou eles são internos à circunferência. Então, eu vou analisar a partir disso quem é externo, quem é interno e quem pertence à circunferência. Letra A. Quais os pontos externos da circunferência? Quais estão fora dessa linha curva? O J e o M. Letra B. Quais os pontos internos da circunferência? O A, o L e o O. Observe que o O, além de ser um ponto interno da circunferência, ele ainda está no centro da circunferência. C. Quais os pontos pertencentes à circunferência? Quais os pontos que estão na linha que faz a circunferência? O K e o R. Próximo exercício. Número 13, página 221. Determine, no desenho abaixo, o valor do raio e do diâmetro da circunferência, sendo OM x mais 4 e RM 3x menos 4. Bom, observe que o centro é O. Do centro até a borda, nós temos um raio. Então, de O até R, nós temos um raio, e de O até M, nós temos outro raio. Já o segmento de M até R, nós chamamos de diâmetro. Por quê? Ele sai de uma borda da circunferência, chega na outra borda, e ele obrigatoriamente passou pelo centro O. O que eu tenho de informação? Eu tenho OM, ou seja, eu tenho um raio, que vale x mais 4, e eu tenho o diâmetro, RM, que vale 3x menos 4. A partir disso, eu posso criar uma equação e, a partir dessa equação, encontrar o valor de x.
Depois que eu souber o valor de x, é bem mais simples saber o raio e saber o diâmetro. Bom, eu vou usar a seguinte relação. O diâmetro, ele é igual a 2 vezes o raio. O diâmetro é o segmento RM, e ele vale 3x menos 4, igual a 2 vezes o raio, que é o segmento OM, que vale x mais 4. Observe que no segundo membro, esse 2, ele está multiplicando por x mais 4. Então, obrigatoriamente, eu preciso escrever um parente para esse x mais 4, porque tanto o x está multiplicando por 2, como o 4 está multiplicando por 2. São dois valores multiplicando por 2. Por quê? Eu não posso somar x mais 4, assim como não posso subtrair 3x de menos 4. Então, preciso do parênteses. Agora, nós ficamos com uma equação. 3x menos 4 é igual a 2 vezes x mais 4. Porém, eu tenho uma parêntese. Quando eu tenho sinais associativos, eu sempre começo por eles. Parênteses, chave e colchete. Então, eu vou repetir o primeiro membro, que é 3x menos 4, igual, e eu vou multiplicar o 2 por x, 2x, e vou multiplicar o 2 por 4, positivo, mais 8. Então, ficamos com 3x menos 4 é igual a 2x mais 8. No primeiro membro, eu vou deixar os dois termos que tem a letra x. Por quê? Porque eu só posso somar e subtrair os termos que são semelhantes. Termos semelhantes são aqueles que utilizam a mesma letra. Ou termos independentes, que é aquele que não tem letra nenhuma. Então, se eu vou deixar no primeiro membro os termos que são aqueles que possuem a letra x, eu vou repetir o 3x, porque ele já está no primeiro membro, e eu vou mudar o 2 do segundo membro para o primeiro, só que quando eu faço essa mudança, eu troco o sinal, então ele passou a ser negativo. Igual, eu vou repetir o 8, que já está no segundo membro, e eu vou trocar o 4, porque ele é negativo no primeiro membro, passa positivo. Agora que eu separei, eu posso calcular, porque eles são termos semelhantes. X com x, termo independente com termo independente. Eu tenho 2x. Eu tiro, aliás, eu tenho 3x. Eu tiro 2x, eu fico somente com x. Ou 1x. Porém, esse 1 não precisa aparecer. Igual 8 mais 4, 12. Encontramos o valor do x. X vale 12. Porém, não é isso que o exercício pede. Observe que ele diz: determine no desenho abaixo o valor do raio e do diâmetro da circunferência. Bom, se eu quero o raio e o diâmetro, eu preciso do x porque nós temos expressões. O que ele fala sobre o diâmetro? O diâmetro é o segmento RM, e o segmento RM é igual a 3x menos 4. Agora que eu sei o valor do x, eu só preciso substituir. 3x quer dizer que o 3 é a nossa variável, nosso valor desconhecido, que agora nós sabemos que vale 12, e o 3 é o coeficiente numérico desse x. Significa que esse x e esse 3 têm uma multiplicação entre eles. Quando eu digo 3x, eu quero dizer 3 vezes x. Por que isso é importante? Porque ao substituir o x por 12, se você não escrever a multiplicação, vai ficar 312. Então, vai ficar 3 vezes 12 menos 4. Primeiro eu vou multiplicar, 12 vezes 3. 3 vezes 2 é 6. 3 vezes 1 é 3, então é 36. 36. E do 36 eu vou subtrair 4. 32. Então, nós temos que o diâmetro é igual a 32.
Bom, a partir desse diâmetro, eu já consigo determinar o raio. Eu não precisaria nem utilizar a expressão. Por quê? Porque o raio é a metade do diâmetro. Então, basta dividir 32 por 2, que eu saberia o valor do raio. Mas aqui nós vamos utilizar a expressão que ele falou. Ele diz que o raio é o segmento OM. E esse segmento OM é x mais 4. Eu já sei o valor do x, é 12. 12 mais 4, 16. Observe que a metade de 32 é 16. Então, metade do diâmetro é o raio. Nosso próximo exercício é o número 18, na página 224. Bom, o nosso exercício é o 18, ele diz: uma circunferência de raio 15 centímetros apresenta um ponto externo cuja distância ao centro é de 32 centímetros. Determine a distância do ponto pertencente à circunferência a esse ponto externo, sabendo-se que eles estão na mesma reta. Então, aqui nós temos o desenho, a circunferência, o centro é O, a distância da circunferência até o R, que é o raio, ele diz que vale 15 centímetros, e do raio até o M vale X. Eu quero saber o valor do X. E eu sei que de O até o M é 32 centímetros. Eu fiz o desenho só para ficar mais simples a observação. O que ele afirma é, de O até R é o raio, vale 15. De O até M é 32. Falta encontrar o pedacinho que é de R até M. Ele chamou de X. Esse valor X, então, vai ser todo o comprimento de O até M, tirando essa parte de O até R. Esse pedaço que é o R, que é o raio. Então, eu vou pegar o comprimento MO, que é 32, vou subtrair o raio, que é o R15, e nós vamos encontrar o pedaço que está faltando, que é o pedaço X. 32 menos 15. 2 menos 5 não tem como. Vou até o 3, pego o emprestado e ele vai ficar com 2. Passo 1 para o 2, ele vai ficar com 12. 12 menos 5 é 7. E 2 menos 1 é 1. Então, x é igual a 17 centímetros. Pessoal, e nós concluímos a correção dos nossos exercícios 4, relacionada a círculos de circunferência. Qualquer dúvida, é só entrar em contato durante os nossos plantões. Eles acontecem na segunda e na terça, das 7 às 11. Na quarta e na sexta, nós temos aulas presenciais de matemática para resolução de exercício. Bom, aqueles alunos que estão nas aulas nas aulas remotas, precisam enviar as fotos das atividades para o e-mail. Bons estudos para vocês.